Minhas amigas, meus amigos, o meu abraço. Saiu uma conversa aí de um levante, dizem que é o Bolsonaro que está metido nisso aí, uma tal de insurgência. E aí esses dias, uma pessoa me trouxe aqui o WhatsApp dele, com um vídeo do sujeito, magricelo, cabelo branco, falando que agora, reunindo aquela caterva antiga da coronel da Ativa, uma caterva militar que se preza não se mete nessas coisas. Caterva. Não é porque um dia fosse capitão, ou fosse tenente, ou fosse general mesmo, que tem algum prestígio, se decaiu da patente, da divisa. E esse pessoal que está aí fazendo vídeo, fazendo essa coisinha, para mim é caterva. Seja lá, tem a estampa que tiver. Mentindo para o povo, enganando o povo, com certeza para tirar dinheirinho de um e de outro. Porque não se entende qual é o outro motivo. Ou será para virar astro, para arrumar namorada, alguma coisa? Não vale nada. Mas ficam dizendo aí. E aí fica gente atrás. E aí entra inclusive no meu pessoal. O meu pessoal é um pessoal de linha. O que não prestava, o que era já faz, tirei tudo. Pode ser que tenha algum ainda aí. Mas eu trabalho com uma área de inteligência muito boa. Então os meus, e esses dias eu vi uma estatística que me foi passada pelo YouTube, as minhas provas aqui estão em 1 milhão e quase 1 milhão e 700 mil visualizações. Isso já não é pouca coisa, embora seja uma porcentagem mínima para os 105 milhões de brasileiros economicamente ativos. Então, eu considero 1 milhão e 700 mil brasileiros aí, da melhor estirpe, porque eu me considero assim. E como dizem os antigos, os semelhantes se atraem. E como jurista, eu não sei quantas mil vezes eu li nos foros, em processos e tudo. Quem se ajunta com bandido ou com quadrilha de bandidos, você faz parte nos crimes por eles praticados. E quem se ajunta comigo, está junto com um homem que faz 5 anos, que tem em todas as redes sociais aí o desafio de 5 milhões de dólares para quem me acusar de qualquer tipo de sujeira. Então vamos lá, no artigo 142 da Constituição, o sujeito estava dizendo ali, e ele inclusive se dizia coronel do Exército. Que não me espanto porque o coronel Alves veio aqui e aí fez uma fiasqueira comigo, e por causa daquela fiasqueira, eu nunca tomei providência contra ninguém, mas por causa daquela fiasqueira ele está aí com uma tornozeleira no dedo, na perna. Eu não costumo fazer isso, mas de vez em quando eu faço. E eu disse para ele lá na praça que eu ia fazer, então não trai. E não vai ser fácil para ele se livrar da tornozeleira. E esses vagabundos que estão aí com esse negócio de insurgência, uns dizem até que é a meu favor, mas desde quando eu vou incentivar a insurgência? A instituição da intervenção constituinte no processo histórico, que é um instrumento, é uma ferramenta de manuseio da Constituição, quando o Estado democrático de direito é superado pelo crime. Isso aí acabou no dia 29 de dezembro de 2017, quando o povo, emergido da intervenção constituinte no processo histórico, em reunião constituinte no Congresso Nacional, perante os poderes constitucionais, me instituiu presidente constituinte da República. Presidente constituinte quer dizer
O meu limite é o Supremo Tribunal Federal, no artigo 102 aqui da Constituição, que por sinal fui eu que escrevi. Artigo 102 da Constituição. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, quer dizer, acima de tudo, a serventia mesmo do Supremo Tribunal Federal, que no artigo 102 é a guarda da Constituição. Depois da guarda da Constituição, então daí cabe a ele o desempenho judiciário, o desempenho judicante, o desempenho magistral. Porque na esfera do processo histórico, em âmbito de foro de soberania, não existe judicatura. Então ali a competência do Supremo Tribunal Federal é de corte constituinte. Como corte constituinte, ele faz um órgão supremo, absoluto, final, na vida civilizada regida por Estado, com a magistratura de Estado. A magistratura de Estado é envergada por mim. E a Corte Constituinte pelo Supremo Tribunal Federal. Então, quando nós escrevíamos a Constituição, nós nos preocupamos com ela no espaço e no tempo. Então, nós colocamos o instrumento da intervenção constituinte no processo histórico, acabando com as revoluções armadas, com os golpes de Estado, com as deposições de governo, para não acontecer de quando o povo assumisse diretamente o poder através do presidente constituinte, não ficasse absoluto, quer dizer, seria uma ditadura absolutista. Absolutista por quê? O ditador se baseava na Constituição para fazer tudo o que desse na cabeça dele. Então, nós estabelecemos o limite disso no Supremo Tribunal Federal, com duas investiduras. A investidura judicante, ou magistral, na esfera judiciária. E a investidura constituinte, que é superior à judicatura, à magistratura, na esfera do foro de soberania. Então, o presidente da República, ele recupera o Estado democrático de direito, recupera a ordem jurídica, recupera a lei e a ordem através de atos interventoriais constituintes. Esses atos interventoriais constituintes, eles entram têm validade a partir do arquivamento no Supremo Tribunal Federal. Depois de uma briga de mais de quase 4 anos com o Supremo Tribunal Federal, de repente os ministros lá, todos eles entendem agora a Constituição. E aí então estabeleceram o CADOC, que é a escrivania ou a Secretaria-Geral da Magistratura Suprema ou da Magistratura de Estado, que junta a Corte Constituinte. Então está lá no Supremo agora, ela recebe e arquiva os atos interventoriais constituintes que eu elaboro. Sozinho, porque não tem quem me ajude por enquanto. Até agora não voltou nenhum. Então todos eles passam a ser homologados no momento em que o Supremo arquiva. Então não existe mais espaço, não existe mais razão de Estado, não existe mais atrofiamento institucional em qualquer área do sistema constitucional brasileiro
que caiba insurgência. Insurgência é o que o nome diz. Desobediência. Quer dizer, desobedecer à Constituição, senhores, é o pior dos crimes. É o mais hediondo dos crimes, porque no desobedecer à Constituição, o marginal desobedece todo o sistema jurídico brasileiro, porque sai da Constituição. E aí tem gente que diz que eu estou metido nisso. Eu tinha de levar um tiro na cara se fosse um sujeito tão ordinário assim. Ainda mais como autor da Constituição. Se eu sou autor da Constituição, eu tenho de ter doutorado para ser tirado da cama a qualquer hora do dia, da noite, e sair falando em Constituição no campo, na área que quiser. Senão eu não tinha capacidade de fazer o livro. É claro que não fui eu que escrevi tudo isso daqui. Talvez algum outro rabisco aqui. Eu decorei ele de tanto ler para fazer a simetria lógica dela, fazer é uma série de coisas que tem de ser feita aqui para dar este livro. Mas quando eu fui designado para essa missão, eu me considerei já desde esse momento o autor do livro. Porque eu não posso chegar na Constituição e dizer, olha, este artiguinho aqui fui eu que escrevi, agora o resto lá não tenho responsabilidade nenhuma por isso. Isso aí é o pessoal do PT que faz assim. Eu não. Porque eu sou filho de brasileiro judeu, sarraceno, primo de Jesus. E o meu pai, sarraceno quer dizer o judeu deserto, que não teme nada, só Deus. E por isso, Davi formou o exército dele de imbatíveis, porque formou com os primos deles, a família dele lá de sarracenos. E então, é claro que a cultura do sarraceno é de guerra. O sarraceno tem a guerra no sangue. E o meu pai, como guerreiro, se fizerem exumação do cadáver dele, vão encontrar uma bala da Revolução dos Farrapos lá, 5 centímetros longe do coração. Ele botava os pelegos embaixo da ramada, era um cipó que dá no Rio Grande do Sul, assim, e a gente plantava na frente da casa ali para dar sombra. E aí depois do almoço, que quase sempre era churrasco com farinha de mandioca e vinho, e aí a gente deitava no pelego ali e era a hora do pai ensinar nós. E ele dizia pra gente, nós era 7 filhos homens, mas tinha um monte lá que ele considerava filho, todos os filhos da peãozada toda. Então ele dizia sempre pra gente, meus filhos, o homem parece que é uma espécime em extinção. Mas se isso acontecer no tempo de vocês, vocês têm de ser os últimos. Porque eu vou morrer antes. E eu vou estar na porta do céu. Para botar no inferno aquele que tiver me envergonhado aqui. Nenhum de nós esqueceu isso. Então não posso estar metido aí em coisas dessas aí, de insurgência desse tipo aí. Nem sei quem é que faz essas coisas. Então uns dizem que é meu favor, outros dizem que é o Bolsonaro que mandou. O Bolsonaro não tem nada a ver com isso, porque é um miliciano, um cafajeste, um crapo, um vagabundo, ladrão da pior espécie. Não tem o que você imaginar de coisa feia que não caiba nesse homem. 28 anos roubando os cofres públicos como legislador. 60% desse tempo ele gastou defendendo milícias, formando milícias, inventando milícias, e os outros 40% roubando o país. E não fez mais nada. Para não passar em branco lá, o PT aprovou para ele um projetinho de lei que ninguém sabe o que trata daquilo. Então para ele cabe tudo agora, não para mim. E porque não cabe essas coisas para mim,
está aqui, já nas mãos do Exército, a lista que, baseado nos levantamentos da área de inteligência que me assessora, nós elaboramos aqui a lista de quem nós temos de matar neste país para colocar a casa em ordem. Está aqui. Eu não posso dizer que eu vou matar alguém se eu não tiver suporte de magistratura de consciência diante de Deus. Aliás, hoje numa prosa dessas engraçadas, eu recebi a instrução. O que é da espiritualidade eu trato. O que é dos homens você dá conta. Então, o que é dos homens eu estou dando conta aqui. A lista para matar. Isso não é banditismo nosso, não. Quem inventou isso aqui foi a Itália. Quando a Itália estava na situação que o Brasil está hoje. Só ladrão e ladrão e ladrão, e a Itália estava emprestando dinheiro para comer. Os empresários italianos se reuniram, fizeram uma lista. Lá deu 15 para matar. Aldo Moro encabeçava a lista. E eles entregaram para a máfia, porque estavam que nem aqui no Brasil. Eles não tinham mais forças armadas, eles não tinham mais polícia federal, eles não tinham mais polícia, estava tudo metido em gangue. Menos a máfia. Chamaram a máfia siciliana. Na mesma semana, a máfia siciliana matou o primeiro da cabeça, o Aldo Moro. E mandou a lista para os outros tudo. Não foi preciso matar mais nenhum. Todos eles começaram a devolver para os cofres públicos que tinham roubado. E a Itália, dentro de pouco tempo, voltou a ser o país que é hoje. Inclusive foi de lá que saiu o combate à corrupção e tal, foi daquele tempo. Então, baseado no que a Itália fez e deu certo, também está aqui. Isso aqui está com as Forças Armadas. Isso aqui não é coisa de rede, está aqui, ó. Presidência da República. Selo da República. Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, presidente constituinte do Brasil. Isso aqui não é coisa de tenente, de coronel. Isso aqui é do presidente da República, o chefe supremo das Forças Armadas. E se alguém quiser dizer o contrário, que se levante e venha ao meu encontro. A lista que está lá, está colocando aqui. Começa com Jair Messias Bolsonaro. General Vilas Boas. E daí vem chefes de partidos políticos. Mas vamos dizer bem claro aqui o nome para vocês não esquecerem. É caça. E sendo caça, foi o Bolsonaro que criou os caçadores e armou a nação para isso. O decreto 9.000 dele ali. Ele criou os caçadores, que agora nós estamos usando os caçadores que ele criou. Ele armou a nação e nós estamos usando o armamento que ele colocou nas mãos da nação. Então estamos com tudo agora. Choveu no molhado e nasceu água chumba. General Eduardo Dias da Costa Vilas Boas. Um crápula numa cadeira de roda, se desmanchando lá e perturbando a vida do país. Os chefes de partidos políticos, desembargadores, ministros, promotores de justiça, procuradores da República, defensores públicos, advogados,
diretores e superintendentes da Polícia Federal, polícias militares, oficiais superiores das Forças Armadas, funcionários públicos comissionados, funcionários nomeados de empresas estatais e de autarquias e terceirizados. Forma uma lista do que nós temos de matar para limpar o país. E aqui está dito daí que não são só eles são o título dos bandidos. Mas integra cada bandido deste aqui, os cônjuges, os filhos, os parentes, todos, e os laranjas principalmente. Não estamos inventando nada. O terrorismo miliciano é criação deles. No terrorismo miliciano, eles já mataram 12 milhões de brasileiros. Nós esperamos demais. A Alemanha, quando sofreu um terrorismo desses em 6 milhões de alemães, ela pediu socorro para o mundo. E o mundo inteiro se juntou na Segunda Guerra Mundial. E acabou com Hitler e as quadrilhas que o acompanhavam. Nós aqui demoramos muito. Chegamos a 12 milhões. Para agora nós reagir. E então, nessa lista daí termina a lista dizendo isso. A convocação da nação. É por isso, se Jair Bolsonaro já matou 12 milhões de pessoas e mostra por sua pauta de conduta aqui coletada que ele está convicto de continuar matando, por senso de responsabilidade, eu tenho de caçá-lo antes que ele chegue com a morte à minha família. Porque essa é a minha manifestação de amor à nação. Se eu não tiver amor pelos meus filhos, eu posso dizer que eu sou confiável à nação? O que é que pode caracterizar um chefe de Estado, senão o amor que ele sente pelo seu povo? Então eu tenho de mostrar isso pela minha família. E se ele já matou 12 milhões de pessoas, quantas famílias já desgraçou aí? Na minha ele não chegou. Mas eu não vou esperar que ele chegue lá. E como é que ele chega nas famílias? Ele chega pela chikungunya, ele chega pela varicela, ele chega por todas as pestes que já se acabou no mundo. Não se acabou no Brasil porque eles roubam tudo o dinheiro de saúde pública. Agora esse cafajeste que está ali, na cabeça da lista para matar, tirou mais 600 bilhões de reais da saúde pública. Já não tinha. Imagina agora o que virou. E tem mais uma coisa nas máfias da saúde aí. Nós já estamos levantando. As máfias de médicos estabeleceram aí a idade de se viver 75 anos. Depois de 75 anos, tenham cuidado quando forem para, principalmente, hospitais particulares, hospitais aí de plano de saúde e tudo. Vocês estão em risco de vida. Estão matando o velho para tirar os órgãos para vender. Isso não está sendo só no Brasil, está sendo no mundo inteiro essas gangues. Então, nesta situação, e com a certeza de que o sangue dos inimigos testemunhará na história a maldade deles que nos impele sobre eles, declaro instalada a temporada de caça que Jair Messias Bolsonaro criou, tendo por alvos os integrantes da lista objeto deste ato, que está à execução ou a confissão das Forças Armadas de que não acreditam na doutrina cristã, na lei que dela emerge, no direito que a interpreta, na justiça que a ensina e no bom senso que, por ela, dá perenidade à pátria, a qual constitui a essência do ideário da Revolução de 64, que o povo, no exercício direto do poder,
nos termos da Constituição, implanta agora, passando assim de nação em extermínio a caçadores dos nossos assassinos. Eu, o presidente constituinte do Brasil, magistrado supremo da nação, é que estou dizendo isto. Neste ato aqui, não é conversa de rede. Ato interventorial constituinte resolutório número 00, Magistratura de Estado 01/4/2019. Devidamente promulgado, mediante homologação do Supremo Tribunal Federal. Devidamente aceito pelas Forças Armadas. Até porque seria bastante difícil eles prenderem o comandante supremo e a autoridade suprema delas. E aí, então, naquilo ali, esclarecendo, fizemos este folhetinho aqui. Que estou mostrando ele aqui porque uma gráfica de Brasília, que está conosco, cobrou só o papel. E daí fez aqui. Aqui está a cara dos que votaram no Bolsonaro. A cara dos que votaram no Bolsonaro está aqui. E desses insurgentes todos. Está aqui, ó. E ele está aqui. E aqui está dito. Todos merdas da mesma latrina. Não fui eu que fiz isso aqui, foi uma pessoa que fez. E eu estou usando. É público já. E como é tudo merda da mesma latina, o título do folheto não podia ser outro, senão isso aqui. Quem cagou que coma. É uma pinicada tremenda. Histórico. Isso aqui já está no mundo inteiro, já passei hoje para todos os embaixados. E aqui dentro a explicação, então. Começa aqui. Perdoar. Por que nós temos de perdoar? Nós não temos de perdoar nada. Nós aqui estamos obedecendo a doutrina cristã que produziu a civilização brasileira. Por que nós temos de matar? Não temos de matar coisa nenhuma. Nós estamos obedecendo os 10 mandamentos, a Constituição da República, o bom senso, está dizendo, está aqui fundado. E aí? Como é que nós identificamos quem nós temos de perdoar? Está aqui. E como é que nós identificamos quem nós temos de matar? Também está aqui. E quem escreveu isso aqui foi quem escreveu a Constituição da República. Que não vê nenhum jurista para me dar lição. Respeito todos os juristas para nós dialogarmos sobre o constitucionalismo, da onde surgem as constituições e das constituições o direito constitucional. Agora, para me dar lição, não. Eu sou brasileiro judeu. Em nossa família judaica, nós temos Moisés, o maior legislador de todos os tempos, que estava sendo preparado para substituir o faraó Ramsés II. E o que era um faraó? Filho do sol, porque acima do faraó os egípcios não admitiam que tivesse alguém mais sábio. Admitiam que no mundo podia haver outro faraó. Não um mais sábio do que o faraó. E foi com essa educação que Moisés nos legou a doutrina do constitucionalismo, que a vida civilizada regida por ente ideológico, instituído pela lei, exercido pelo direito e consolidado pela justiça. Dizem os constitucionalistas, e eu digo junto, que seja a palavra ditada por Deus, ou seja lá o que for, o fato é que a mentalidade terráquea, a inteligência dos terráqueos, não supera isso, não supera
os 10 mandamentos, que é a primeira constituição do mundo. Não supera o constitucionalismo de Moisés. Então, eu, quando fui designado pela área militar para ajudar a escrever a Constituição, senão os militares voltariam para o poder, certamente eles sabiam que eu não era apenas um brasileiro judeu de nome. Eu tinha o judaísmo de Moisés no sangue, principalmente na cabeça. E por isso mereci a confiança da missão, que eu acho que desempenhei bem, porque esse livrinho aqui, eu poderia dizer que é o número 53, porque eu escrevi 52, eu nem sei por onde ando. Eu ajudei a escrever esse daqui, eu poderia dizer 53, não. Este livrinho aqui é a inteligência jurídico-política do povo brasileiro, do qual hoje eu sou peão. Então não é meu. Aqui está a inteligência do povo brasileiro. E ele é usado no mundo como livro didático em cursos de doutorado em constitucionalismo. Porque dizem os docentes do mundo que depois dos 10 mandamentos é a constituição mais profunda e abrangente que a inteligência do homem já produziu. E eu acredito que seja porque agora que eu estou transformando este livrinho aqui numa civilização, é que eu estou vendo o que nós criamos aqui. Com os monstros do constitucionalismo da Universidade Hebraica de Jerusalém, da Universidade de Amsterdã e de outros. Não foi só nós brasileiros aqui, não. Tivemos a cooperação da inteligência jurídica sublimada do mundo. E então jamais eu viria a público com as bobagens dessas que estão saindo no meu nome aí. O artigo 142 da Constituição aqui não deixa dúvida. E ele, primeiro para entender o artigo 142, primeiro tem que entender o que é isso daqui. Isto não é um código dispositivo de aplicação. O Código Penal, por exemplo, o juiz aplica o artiguinho lá em cima do criminoso que transgrediu ele. O Código Civil, o juiz aplica o artiguinho dentro da incidência de interesses que levou as partes a juízo. Dessa incidência de interesses pelo Código Civil, ele estabelece o final do jogo forense, dizendo quem levanta a banca. Pelo Código Penal, o juiz estabelece a pena que está lá no artiguinho. Isso aqui não tem artigos. Ele está sistematizado em artigos para o povo poder entender, senão o povo não entendia nada. A Constituição americana, por exemplo, não tem isso aqui. É quase como os 10 mandamentos. Cada artigo lá dá quase o tamanho desse livro aqui. Agora nós fizemos desse jeito porque a nossa inteligência aqui, mais tecnificada, aquela coisa, isso aqui não é um código de aplicação dispositiva. Isso aqui é uma carta dogmática. Como a Igreja Católica, por exemplo, tem. A carta dogmática da Igreja Católica, que são os 7 sacramentos. Dos 7 sacramentos surge toda a doutrina católica, toda a teologia católica que interpreta as escrituras sagradas. Mas são interpretados por aqueles sacramentos ali. Então, é o dogma da teologia católica. Aqui é os dogmas da democracia brasileira. Pode existir outras democracias com outros dogmas. A democracia brasileira tem os dogmas da Constituição aqui. Ela ficou cumprida porque as esquerdas diziam que não promulgariam a Constituição se não colocasse as emendas delas aqui. Isso foi um trabalho danado. E nós devemos isso aos monstros do constitucionalismo lá que nos assessoravam. Foi eles que disseram. Não, o que eles querem aí é tudo
leis complementares. As leis complementares mais emergentes da Constituição, que deveriam ser aprovadas depois. Mas nada impede que elas façam parte do texto daquilo. Então, daí o que nós fizemos? Nós fizemos a Constituição chamada de cláusulas pétreas. Aquela parte que não pode mexer. Constituição não se mexe, senão não é Constituição. Quando mexe na Constituição, é a mesma coisa que mexer num edifício lá no alicerce dele. Você vai mexer no alicerce lá, desmorona o edifício inteirinho, não pode mexer ali. Pode mexer em qualquer andar lá para cima, mesmo no alicerce. Então essa Constituição aqui também. Na Constituição não se mexe. Nós temos mais citado no mundo a Constituição americana, não tem mais de 300 anos. Não mexe nada. Acrescentam novidades lá. A nossa também, então, seguiu isso aí. Mas, para dizer isso tudo naquela época, iam apedrejar a gente. Então, daí foi colocado ali cláusulas pétreas. Como é aqui no artigo 1º, por exemplo, nós tínhamos colocado isso aqui nos primeiros rabiscos, que eu me recordo muito bem. Nós tínhamos votado aqui no inciso 2º, aqui, poder constituinte. Mas não soava bem na semântica jurídica. Então, está vendo em cima, soberania. Cadê vinha? Poder constituinte, vai confundir tudo a mentalidade dos nossos advogados. Daí foi os nossos assessores lá de fora que disseram, não, cidadania, poder constituinte, eleitor, diz a mesma coisa. Então daí nós tiramos ali o poder constituinte como cidadania. Por causa disso aqui, deu celeumas e celeumas nas universidades do mundo, dizendo que a democracia brasileira não ia vingar, porque não era democracia. Que o direito constitucional diz que as Assembleias Nacionais Constituintes se dissolvem com a promulgação da Constituição. E a nossa não se dissolveu porque estava aqui no artigo 1º, inciso 2º, a Assembleia Nacional Constituinte preservada na Constituição. Porque cidadania, que diria dizer eleitor, queria dizer o poder constituinte. Qualquer jurista sabia disso. Só que eles estavam enganados porque existe uma diferença entre o direito constitucional que nasce do texto constitucional e o texto constitucional que nasce do constitucionalismo. Constitucionalismo, repito, é a doutrina da vida civilizada, regida por ente ideológico, ou seja, por Estado, instituído pela lei, exercido pelo direito e consolidado pela justiça. Então, a nossa Constituição nasceu do constitucionalismo. Do texto constitucional aqui, pode emergir daí o direito constitucional. Não tem escândalo pedagógico nenhum. Pode escrever, comentando cada dispositivo disso aqui, e criar um direito constitucional. Eu mesmo já fiz isso. Até no Supremo Tribunal Federal tem arquivado ali um livrinho que eu escrevi sobre as medidas provisórias. É direito constitucional. Pode fazer outros daquele jeito, qualquer artigo aqui. Agora, vinha um sujeito aqui dizendo que estão se reunindo de novo, toda aquela caterva lá que me atrapalhava na época do procedimento interventorial, estão vindo com a insurgência. Vou meter todo mundo na cadeia, porque eles são subversivos confessos. Estão dizendo que estão transgredindo a lei. Para fazer o quê? Para fazer baderna. Porque o presidente constituinte do Brasil é o velhinho aqui. E eu não tenho plano de renunciar. E se vocês soubessem que eu sou capaz de me renovar de saúde e de estado físico numa noite, é tanto que eu nunca pedi minha aposentadoria, porque para se aposentar na área da inteligência que eu atuo, não pode mais carregar um equipamento de 45 kg nas costas, fazendo 40 km a pé no dia. E eu nunca consegui deixar
carregar os 45 quilos e fazer essa caminhada. Então não adianta pedir aposentadoria. Parada, então, vocês estão vendo que é dura. Porque o chefe disse, espíritos cuido eu. O que é dos homens é da tua responsabilidade. E aqui dos homens a gente aprende que os homens só entendem a linguagem da violência. E linguagem de violência quer dizer morte. E por isso eu estou saindo, então, com a primeira listinha dos que nós temos para matar. Agora aqui está dito que nós não somos inveterados. Nós fizemos uma lista. Agora, se eles se emendarem, aqui mesmo está oferecido perdão. Porque quando Deus disse para Josué, mate todos, e ele sabia que Josué tinha magistratura de consciência para saber usar a ordem. Porque antes de mandar matar, ele tinha dito para Moisés o mandamento aquele de perdoar. Então, em cima do mandamento de perdoar o próximo, ele deu a ordem para Josué matar. Por quê? Porque o Josué tinha estrutura de consciência para, como magistrado de Estado, que sou eu, agora, saber que antes de matar, ele tinha de oferecer a regeneração. Ele tinha de oferecer o perdão. Isso eu venho fazendo já mais de 3 meses atrás. A eliminação do karma histórico, que no constitucionalismo Moisés chama de pecado original. Pecado original porque ele surge na formação da nossa nacionalidade. Então isso aqui não quer dizer que nós temos de matar os que estão aqui. O próprio Jair Bolsonaro, se disser amanhã cedo, eu errei, eu não quero mais ser miliciano, eu quero ser um brasileiro que honra a pátria, tudo que ele fez até agora será esquecido. É o que o constitucionalismo determina nos 10 mandamentos e na Constituição do Brasil e na doutrina cristã que criou a civilização brasileira. E eu, como magistrado de Estado, eu tenho de julgar o meu povo dentro desses suportes. O artigo 142 da Constituição aqui, por sinal, é o que condena essas insurgências. Porque ele foi escrito para analfabetos. Que não é possível mais claro do que está aqui. Aqui, ó. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares. Isto quer dizer, elas pré-existem e pós-existem a Constituição. Elas são a força do poder constituinte que é a nação. Como a nação é que promulga a Constituição, as Forças Armadas existem antes da Constituição. E se a Constituição se acabar, as Forças Armadas continuam existindo depois dela para criar outra Constituição. Então, por isso é que elas se organizam, são instituições nacionais permanentes. Nada acaba com elas. Irregulares, permanentes em si mesmas, como é o corpo humano. Organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Então, elas não são organizadas com base em lei nenhuma, com base na hierarquia e na disciplina. Então, o que é isso? Honradez, caráter, hombridade,
e lucidez. O militar é, por conseguinte, o protótipo do homem civilizado. É o modelo no qual a nação tem de se espelhar, principalmente no que diz respeito aos homens. Todo homem tem de ser igual ao soldado, se identificar pela humanidade, pela honradez, pelo caráter e pela lucidez. Porque o militar não é organizado pela lei. Ele é organizado por essas coisas genéticas do ser humano. Então ele tem de saber discernir no campo da guerra que o alvo do fuzil é outro ser humano igualzinho a ele, dotado de uma alma imortal também. Então ele tem de ser lúcido para saber se ele tem de atirar no semelhante dele ou não. Então ele se identifica por essas 4 coisas. E por ele se identificar por essas 4 coisas, a mata no ser humano, a doutrina cristã que produziu a civilização brasileira diz que o soldado é ministro de Deus. Não é o padre, não é o pastor, não é ninguém. As escrituras sagradas dizem que é o soldado, ministro de Deus. Por quê? Porque é o único que é obrigado a ser modelo para os outros homens por essas 4 coisas: hombridade, honradez, caráter e lucidez. Isto é, o soldado não precisa saber ler. Porque sendo o ser humano se identificando por essas 4 coisas, eu não preciso saber ler, eu não preciso de coisa nenhuma. Antigamente os homens se identificavam apenas por isso. Todo mundo analfabeto. Mas tinham essa identificação. Não se matava, não roubava, não lograva o outro. Então o soldado é esse protótipo. Está aqui no artigo 142, que eu ajudei a escrever. Sob a autoridade suprema do presidente da República. Aí vem o nó da gravata. Aqui o velhinho é o manda-chuva dos soldados. Ele é tudo isso. Mas eu sou mais um pouco. Eu sou a autoridade suprema dele. Então ele está, o limite do soldado qual é? Sou eu, tipo velho. Comandante Supremo. O artigo 84, inciso 13º. Então, esse artigo 142 aqui, ele está conjugado com o artigo 84, inciso 3º. Eu sou o comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas. Eu sou o limite delas. Elas não podem fazer nada que eu não determine. Qualquer coisa que elas fizerem que não for da minha determinação, é violação da Constituição. E isso dá corte marcial. E se alguém tentar me desafiar aí, tenha certeza que vai para a corte marcial, sim. A sentença é lacônica e curta e grossa. Fuzilamento antes de declarar o dia para não acontecer tumulto. Vai ser assim. É a Constituição aqui que tem que ser aplicada. O soldado, apesar de ser ministro de Deus, ele não é nada. Porque ele é como o revólver que equipa a pessoa na cintura dela. Se a pessoa manobrar o revólver, saber lidar com ele, ela se defende. Ela faz até guerra com o revólver. Se ela não souber usar o revólver, ela apanha com o revólver na cintura, ela morre com o revólver na cintura. As nossas Forças Armadas são desse jeito. Elas são absolutamente imóveis dentro da caserna. Elas não se movem dali para nada. Esses híbridos férteis, como dizia os generais antigos, do soldado que vira político, e daí não é coisa nenhuma, não é nem político, não é nem soldado, e o Figueiredo chamava de morcego, porque morcego não é bicho de pena e nem bicho de pelo. Então ele chamava isso de morcego.
outros chamavam de híbrido fértil, que é a mesma coisa. O morcego é um híbrido fértil, não é uma coisa, não é outra. Então, esse pessoal que está com o Bolsonaro, a partir do Bolsonaro, são híbridos férteis, ou seja, são morcegos. Esses não entram em consideração. Nem falo neles. Eles não precisam pedir perdão, não precisam de coisa nenhuma. Não vale nada, é um estrume. Eu falo em militares que têm farta e que me desobedeceram, obedecendo o general Vilas Boas. Mas nós estamos consertando essa situação. Então, não existe insurgência aqui no artigo 142. Porque se eu determinar qualquer operação militar, isso não é insurgência, eu tenho de basear essa operação dentro da Constituição. E essas operações só podem ser feitas nos casos específicos aqui da Constituição e que eu não posso determinar pela minha autoridade suprema e Comando Supremo das Forças Armadas. Tem de passar pelo Supremo Tribunal Federal. Porque para o presidente constituinte se acaba o Congresso Nacional. Não existe mais deputados nem senadores lá. É o Supremo Tribunal Federal o meu limite. Então, qualquer uso que eu faça das Forças Armadas, o Supremo Tribunal Federal tem de dizer se é constitucional ou não. Então, não existe nada absoluto dentro da Constituição. Não existe a suprema autoridade dentro da Constituição. Até porque isso começa aqui no artigo 5º, onde está bem claro, para qualquer analfabeto entender. Todos são iguais perante a lei. Eu sou tão igual perante a lei quanto qualquer brasileiro. A nossa Constituição não reconhece estampa. A nossa Constituição reconhece o ser humano constituído de indivíduo físico e indivíduo espiritual. Estão os dois aqui bem apartados um do outro, juntos. E fora disso não existe grandeza, é apenas o ser humano. É dentro destes princípios que o vosso peão se despede por esta noite, porque agora a coisa está pegando. Agora o bicho vai pegar. Essa listinha aí não é brincadeira. Nosso serviço de inteligência fez uma pesquisa aqui e não encontrou antecedente dela. É a primeira no mundo em que um chefe de Estado, fora o que os empresários lá na Itália fizeram, é a primeira do mundo em que o próprio chefe de Estado faz uma lista e entrega para as Forças Armadas executá-la. Agora, dentro do princípio que eu já falei aí, do perdão. Bolsonaro é o primeiro da lista. Mas se ele disser, eu errei e eu quero ser brasileiro, ele não errou. Ele é um brasileiro. Muito obrigado. Deus nos guarde.